Agora a gente vai discutir um pulso arterial extremamente interessante, que é o pulso arterial de amplitude aumentada. O pulso arterial de amplitude aumentada e com fuga rápida. Esse pulso arterial de amplitude aumentada e fuga rápida, também chamado pulso arterial de Corrigan, ou pulso arterial em martelo d'água. Você palpa a carótida ou palpa a radial e você sente como se fosse uma chicotada na sua mão. Você percebe um pulso amplo e que foge rapidamente. Esse tipo de pulso é encontrado nas síndromes hipercinéticas e é encontrado também na insuficiência aórtica. Por que nas síndromes hipercinéticas e por que na insuficiência aórtica? É fácil entender. Quando eu tenho uma síndrome hipercinética, eu, em vez de ter uma volemia de débito cardíaco por minuto de 4 a 6 litros, o teu coração está trabalhando com 10 litros, com 15 litros. Eu tenho uma composição de líquido aumentada no meu organismo. Então, o débito cardíaco, em vez de ser 4 a 6 litros por minuto, ele é mais do que isso. Ora, o pulso arterial, ele reflete o quê? A saída de sangue do ventrículo na sístole. Então, esse pulso vai ser o quê? Mais amplo do que o normal. Esses pacientes com síndrome hipercinética, eles têm também incisura dicrótica baixa, por causa da vasodilatação arterial, por mecanismo complexo que eles apresentam. Então vai ser um pulso mais amplo, porque sai mais sangue do coração. E ele desce rápido, porque existe uma pós-carga diminuída, isso é uma vasodilatação, e esse pulso, então, eu quase não vejo incisura dicrótica. Então, as síndromes hipercinéticas que acontecem na gravidez, na anemia, na doença de Paget, tireotoxicose, enfim, todas essas situações que eu tenho hipertiroidismo com a síndrome hipercinética, eu posso ter esse pulso em martelo d'água ou pulso de Corrigan. E na insuficiência aórtica, eu tenho a aorta e tenho o ventrículo esquerdo. Na insuficiência aórtica, o sangue da aorta cai no ventrículo esquerdo. Então, o ventrículo esquerdo trabalha com a quantidade de sangue maior do que o normal. Então, na sístole, em vez de sair em cada sístole 80 a 100 ml de sangue, vai sair muito mais. Então, esse volume sistólico aumentado tem que estar na pressão sistólica aumenta. Então, por isso, na insuficiência aórtica, acontece isso. Sendo que no caso da insuficiência aórtica, o diagnóstico é até facilitado, além do sopro, pelo chamado sinal de Musset, que tem também uma explicação complexa. Antigamente, era comum as mulheres irem à missa dominical com um chapéuzinho e uma peninha. Então, o vento não estava batendo, o chapéuzinho, a peninha, e a pessoa estava parada e a peninha balançando. É assim que muitos semiotas antigos faziam o diagnóstico da insuficiência aórtica, através do sinal de Musset, que é um movimento involuntário da cabeça. O homem está deitado na cama, está mexendo a cabeça sem querer mexer com a sístole cardíaca, isso é sinal de Musset. Isso acontece exclusivamente na insuficiência aórtica. O mecanismo não é até hoje muito claro, mas reflete isso. A pressão sistólica extremamente elevada. Então, o sinal de Musset, ele se acompanha também de pulso de Corrigan ou pulso martelo d'água. Os pacientes que apresentam esse tipo de pulso arterial, eles podem apresentar o que se chama dança de artérias. O que é dança de artérias? Normalmente, eu estou olhando aqui para o meu braço, vocês estão vendo, que eu não estou vendo nenhuma pulsação, mas eu sei que existem artérias passando por aqui. No paciente com síndrome hipercinética ou no paciente com insuficiência aórtica, eu vejo as pulsações arteriais no braço, no pescoço, na perna, na região capilar, na úvula, enfim, em vários locais do organismo, onde eu tento visualizar uma artéria, eu vejo a artéria pulsando diferentemente do normal. Isso é o que se chama dança arterial, isso é o que se chama dança de artérias. Então, o que acontece no paciente com insuficiência aórtica? Entretanto, eu gostaria de chamar a atenção de vocês de um aspecto muito interessante. Imagine que eu tenho aqui o ventrículo esquerdo, eu tenho aqui a aorta. Então, o que acontece? O ventrículo esquerdo está recebendo sangue e
vem da aurícula esquerda. E como tem insuficiência aórtica, o sangue cai também do ventrículo esquerdo. Então o ventrículo esquerdo vai estar com seu volume diastólico final, quer dizer, volume da diástole, extremamente o quê? Aumentado, paciente com insuficiência aórtica. Ora, esse pulso aumentado vai determinar a celeridade do pulso de córrega. Mas veja bem, se eu tiver uma quantidade extremamente grande de sangue para sair do coração, o que vai acontecer? Apesar da válvula ser insuficiente, se eu tiver uma quantidade muito grande de sangue para sair daqui, esse sangue vai sair com alguma dificuldade, porque é como se houvesse uma estenose aórtica, o quê? Relativa. Então tem aquela porta ali. Duas pessoas passam ao mesmo tempo naquela porta aberta, normalmente. Mas se colocar 10 pessoas para no mesmo momento passarem através daquela porta, elas vão se bater uma na outra, vão passar apertada na porta. Ora, o que acontece na insuficiência aórtica? Normalmente em cada batida sai 80 ml de sangue. Aumentou para 140, ele sai com uma pressão muito grande, tudo bem, não sai apertado. Mas se eu tiver 200 ml de sangue para sair, vai sair, mas vai sair o quê? As moléculas, as hemácias, empurrando-se umas às outras. Então o que acontece? Na insuficiência aórtica grave, o pulso é amplo, mas ele dá uma paradinha lá em cima, porque existe uma dificuldade relativa do sangue sair, aí depois desce e faz incisura de prótimo. Esse tipo de pulso arterial amplo e que dá uma paradinha lá em cima se chama pulso bisféricos. E esse pulso acontece na insuficiência aórtica muito grave e acontece também na dupla lesão aórtica. Vocês têm visto nas aulas práticas como sistematicamente os exames clínicos dos prontuários estão errados, as anamneses estão incompletas e os exames complementares deixam de ajudar quando você não faz uma história bem feita e um exame físico bem feito. E é o que eu digo para vocês o tempo todo. Um cardiologista basta saber fazer uma história bem feita, um exame físico bem feito, conhecer farmacologia, raio-x e elétrica. Se ele conseguir fazer isso bem, ele vai acertar todos os diagnósticos e vai ser um eminente profissional. Então esse é o pulso bisféricos, um pulso que acontece na insuficiência aórtica grave e que acontece também na dupla lesão aórtica.